nação é nossa família. O que Deus pode fazer por uma família como ela é transformada. Mas antes de falar para ti, eu tenho só uma coisa muito importante para te dizer. Você veio hoje de manhã, muito importante. E é muito que Jesus te ama, meu irmão, minha irmã. Você é muito importante para Deus. Amém? Amém. Isso não é um slogan, é uma realidade. Amém. Que custou sacrifício e derramamento de sangue na cruz do Calvário. Você é precioso para Jesus. Jesus tem um plano, um propósito maravilhoso para a sua vida. Amém? Você acredita nisso? Amém. Deus quer falar contigo. Ele quer te encorajar essa manhã. Ele quer te mostrar quão valioso é a sua família. Ele ama teus filhos. Ele ama teus pais, teus irmãos. Ele ama você. Amém? E há esperança para a família. Em nome de Jesus. Amém? Salmos 127, versículos 3 ao 5. A Bíblia diz: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua jaca, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Os filhos são herança do Senhor. Amém? Você pode repetir comigo? Os filhos são herança do Senhor. Do Senhor. Deus ama nossos filhos. Eu, quando estudo a palavra de Deus, quando estudo as profecias, quando a gente vê o cumprimento das profecias, em Mateus 24, Daniel, as profecias que você encontra no livro do Apocalipse, você não pode deixar de ficar um pouquinho perturbado, preocupado, ansioso, vendo tudo o que está acontecendo no nosso meio. A família está sendo alvo, e sempre tem sido alvo do maligno, de destruí-la completamente. Essa é a nossa guerra, claro. Esse é o nosso desafio, que a nossa família esteja unida e embaixo da bênção do Senhor. Amém. A realidade é que quando você vê que o amor de muitos se esfriará, e você vê, quando você se inteira uma das terríveis coisas que estão acontecendo no nosso meio, as notícias que estão acontecendo, você não pode ficar, você não consegue evitar de se preocupar, ficar com temor. O que vai acontecer com minha família, com meus filhos? A realidade é que cada dia mais há um ataque tão forte na família, está sendo destruída por todos os meios. O problema é quando a família é destruída pelos nossos próprios erros, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta, talvez, de experiência. Ninguém nos ensinou como ser pais, na verdade. Não teve antes, a gente não participou de uma escola de pais, que bom seria que a igreja pudesse fornecer uma escola de pais e família. Achei muito bonito, na Igreja Batista, lá na Argentina, tem uma escola de pais, onde ensina os princípios mais importantes para poder ter uma família sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? É uma igreja, uma família que está embaixo da bênção do Senhor. Ela é inatingível, ela é indestrutível e ela é abençoada em nome de Jesus. Isso que nós queremos, que nossos filhos sejam abençoados. A realidade é essa. A realidade é que muitos pais se enemistaram com os filhos. Muitos filhos estão feridos, filhos de crentes, feridos por causa dos erros dos seus pais, por causa das nossas negligências. Isso que é muito triste, meus amados. A realidade é essa, que há muitos filhos que não falam com seus pais. E há uma promessa do Senhor no livro de Malaquias,
que nos últimos dias o coração do pai se voltaria para os filhos e o coração dos filhos voltariam para o pai. Eu acredito com todo o meu coração nessa promessa. Amém, amados? Eu não sei como é a situação na sua casa, mas se você é um servo de Deus, se você serve a Deus, se você tem um chamado, se você está na igreja do Senhor e tem um compromisso com Deus, tenho certeza que você tem recebido muitos ataques espirituais na tua casa para que haja divisão, discórdia na tua família. Isso acontece espontaneamente, você não precisa fazer nada para que os ataques venham. Esse é o problema, que a gente não faz nada, mas há coisas que nós temos que fazer. Hoje eu venho te falar, quem sou eu para te falar sobre família? Talvez você pergunte, pastor, quais são suas credenciais? Eu não sou terapeuta, não sou coach de conselheiro de família, mas uma coisa eu posso te dar testemunho hoje. Deus tem me dado uma família maravilhosa. Eu não tenho 6 filhos, tenho 8 filhos, pastor, em total. 6 tive com Glória e 2 filhos fora da família. E eu posso dar testemunho a você do que é o poder transformador da oração pela família. Eu sou fruto das orações da minha esposa pela minha filha, pela minha vida. Eu sou fruto de muitos servos de Deus que oraram por mim nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu venho te dar um testemunho de como a gente às vezes tem sido ensinado de forma errada. Eu tenho sido muito influído por uma teologia de realizações, de conquistas, de troféus, de mostrar números, né? Para você mostrar para seus colegas que você é uma pessoa frutífera, que dá fruto, e sendo influído por isso, você às vezes confundia as suas prioridades. Minha prioridade não foi a família, minha prioridade foi o ministério. Isso foi muito triste, isso trouxe más consequências, isso trouxe tristeza para meus filhos, isso trouxe uma divisão, uma falta de conexão com os filhos. E eu posso dar testemunho a você o que você não deve fazer quando a tua prioridade não são teus filhos. Muitos pastores têm esse mesmo problema, muitos servos de Deus têm esse problema, que eles dão tanto ênfase ao ministério, à obra do Senhor, que vão perdendo a conexão com os filhos. Não é o caso do meu pastor, que eu tenho a maior alegria, e hoje publicamente quero reconhecê-lo e honrá-lo, porque ele tem sido uma bênção para mim, para a minha vida, para a minha família. Pastor Toinho, muito obrigado por ter sido um homem de Deus. Um momento muito difícil, que eu não tinha nem dinheiro para o sustento, ele me abençoou, ele foi um canal de bênção para a minha família. Eu vendia seus livros, pastor. Eu era um colportor, um representante da livraria ambulante que ele tinha, né? Então, ele foi uma bênção para a minha família, sempre, né? Tinha um coração, um amor pelas missões, pelos homens de Deus, e hoje eu preciso reconhecer publicamente. Obrigado, pastor. Eu tinha minha família na Argentina, e às vezes eu tinha que voltar para o Brasil para poder levar sustento, porque lá continua, né? Já há 20 anos atrás era difícil, imagina só. Hoje a situação piorou para a Argentina precisa de oração. Mas voltando ao que eu quero te falar nessa manhã, nós precisamos entender que há uma promessa de Deus para nossos filhos, eles são a herança do Senhor. Se a gente tiver uma mentalidade, se nós tivermos dentro de nós um entendimento, uma revelação de que a família, ela nasceu para ser bênção nessa terra, um referencial, a cabeça e não a cauda, a nossa vida vai mudar para sempre, nossos filhos vão mudar, a nossa família vai mudar, amém? Nosso matrimônio vai ser de bênção. Eu fui, infelizmente, mais uma vítima dessa falta de entendimento. Minha família não estava na ordem certa de prioridades. Esse é o problema, porque os pastores se suicidam em muitos lugares do mundo. Não é somente no Brasil que você escuta de suicídio de pastores. Não somente no Brasil, no mundo inteiro, um alto índice de pastores frustrados que não souberam fazer direitinho as coisas, esqueceram das prioridades. Que depois de Deus, a prioridade máxima é a família. Amém?
A nossa vida consiste em prioridades. E se a nossa família não é prioridade, nós vamos ter consequências. Eu não sei como está a tua situação, mas hoje Deus manda um missionário, um servo de Deus para te falar que tua família é muito importante dentro do plano de Deus. E ela precisa o toque do Senhor e uma participação sua para você fazer parte. Você precisa tomar uma decisão importante, que ela seja prioridade na tua vida. Amém? Você recebe isso? Eu quero essa manhã te falar do que Deus tem feito na minha vida, como o Senhor me ajudou a entender que mais importante que os números, mais importante que as realizações ministeriais, que os programas, todo projeto que eu tinha ministerial, a família, ela é projeto de Deus. E você precisa investir não somente recursos, senão seu tempo e todo o teu coração para que tua família esteja embaixo do esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal sucederá para aquela família que entende os princípios de Deus. Amém? Estão aqui? Então, eu venho compartilhar isso. A herança do Senhor são os filhos. Pode passar, meu irmão, mais na frente. Há um tempo atrás eu vi um testemunho que me impactou muitíssimo. Durante a Guerra Mundial, havia uma mãe que ela tinha uma grande carga e preocupação pelo seu filho, e ela orava continuamente pela salvação do seu filho, para que ele seja transformado pelo poder de Deus, para que seu filho possa servir ao Senhor. E essa mãe era fiel, orando continuamente por ele. Até que certo dia chegou a guerra. Quando chegou a guerra, o menino foi chamado para o exército dos Estados Unidos. E ele foi numa guerra mundial. E a mãe sabia o que podia acontecer, mas ela ficou totalmente afirmada numa promessa, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ela começou a orar todos os dias: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E ela orava as promessas do Senhor pelo seu filho. Certo dia chega a notícia tão inesperada e esperada por alguns, porque na guerra de tudo acontece, muitos filhos não retornam mais, e ela recebe a notícia que seu filho tinha morrido no campo de batalha. Imagina o desespero dessa mãe. Ela era uma mulher de Deus e ela acreditava tanto em Deus. Então ela pegou a carta que foi enviada pelo exército americano e olhou assim: Senhor, qual notícia eu devo crer? O que diz na tua palavra ou nessa carta que me acaba de chegar, que meu filho morreu? Ela começou a chorar e ela ficou firme e falou para o oficial que chegou, em respeito, disse: isso tudo não passa de um engano, um mal-entendido. Meu filho não morreu. E ela ficou firme, crendo nisso, que seu filho não tinha morrido. Aí ela foi no dia seguinte no escritório do exército americano, para que eles checassem, avaliassem, conferissem se realmente o nome daquele rapaz era o filho dela. Então ela foi, chamou o oficial, chamou o superior e disse: aqui isso não é um mal-entendido, não é meu filho está vivo. Mas Senhor, desculpa, sinto muito, eu entendo a senhora que crê que seu filho está, mas ele morreu, ele faleceu. E ela ficou firme: não, por favor, revisem, porque isso aqui não está certo, meu filho não morreu. Ele insistiu tanto insistiu, que o superior, coitado, disse: vamos atendê-la, só por respeito à dor dessa mulher e o sofrimento dele. Era o único filho. Eles começaram a averiguar, a pesquisar, e efetivamente era o mesmo nome, mas quem tinha morrido era outra pessoa.
O final da história é que aquele filho estava vivo e quando ele voltou, ele aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e não somente se tornou um homem de Deus, ele se tornou um evangelista, ganhador de almas. Ele acreditou na promessa do Senhor para seu filho. O que é interessante é que quando chegam as notícias, as más notícias para os nossos filhos, a primeira coisa que a gente faz é, às vezes, começar a murmurar, reclamar quando chega uma má notícia. E hoje eu venho te lembrar que há uma promessa do Senhor para os filhos. Eu estou lendo um livro chamado 65 Promessas de Deus para os Filhos. É maravilhoso. Todo dia eu compartilho uma promessa para a nossa lista de contatos, nossos irmãos, que sempre vêm pedir oração para seus filhos. Nós somos intercessores. Esse é o nosso ministério principal atualmente. E eu dou graças a Deus porque graças ao poder da oração e às orações de minha esposa pela minha vida, eu senti que eu devia orar, não somente pela minha vida, sino por muitas pessoas que precisam de oração. Amém? Então, eu estou compartilhando isso contigo. Diante de uma má notícia, nós não podemos ficar desesperados, nós precisamos acreditar que há promessas preciosas, maravilhosas para a transformação de nossos filhos. Como que a gente faz para poder virar o jogo em nossa família? A realidade é que muitas famílias divididas, muitos evangélicos têm problema com seus filhos, que nunca souberam como tratar os filhos. Eu não vim falar como você deve tratar seus filhos, mas eu vou te entregar, talvez, ferramentas, chaves, que podem mudar a história de tua família. Como a gente faz para poder tornar a nossa família, em vez de ser mais um número de discórdia, de divisão, que tua família seja uma família abençoada, que você possa dizer, meus filhos são herança do Senhor. É possível, há esperança para a família, sim. Eu estava te falando que cometi tantos erros, irmão, na minha vida, no meu ministério, no meu começo. Quem me vê atualmente me disse, nossa, o que aconteceu com você? Me falava aqui, nossos amigos mais próximos que trabalharam conosco, né? Nós tínhamos uma creche em Pitimbu, com muitas crianças de favela. Naquela época tinha uma favela próximo do lixão, a gente atendia essas crianças. Lembra-se, pastor, de nosso ministério? Nós tínhamos uma creche chamada O Pequeno Samuel. E era muito lindo esse ministério, maravilhoso, né? Só que naquela época, para poder manter essa creche, imagina só meu estado emocional, os nervos que eu tinha. Toda vez não tínhamos voluntários, mas tínhamos que honrar os voluntários, né? Poder ajudá-los pelos seus sacrifícios, esforços, estar com as crianças, né? Então, o que me vê atualmente disse, nossa, o que aconteceu com você? E eu posso dar testemunho dos meus quebrantamentos e como o Senhor me ensinou a prioridade máxima na nossa vida é a família. De que adianta que você ganhe o mundo todo, mas tem toda a sua família dividida, sua família distante, né? Quando eu fui a Haggai Institute, ganhei uma bolsa, pastor. Eu fui para os Estados Unidos, fui treinado. Uma das matérias na escola, no Instituto Haggai, era a família, o pastor e a família, né? E justo conheci um rapaz que era argentino. Nós éramos os únicos argentinos. Tinha 15 brasileiros, sempre brasileiro, maioria, né? No Haggai. E o menino me falava, era jovem de pastor, e ele me contava qual era o principal motivo, a ferida dos pastores, dos filhos de pastores, que eles nunca tiravam férias. Sempre o pai não tinha condições, não é que não tinha condições, porque não tinha tempo de levar a família de férias. E ele tinha um ministério com filhos de pastores, todos com a mesma coisa, um comum denominador, que os filhos não tiravam férias com os pais. Isso foi algo muito chocante para mim. Deus falou comigo, nunca tirei férias com meus filhos naquele então, e eu decidi fazer uma pausa, me reinventar como servo de Deus. E desde aquele dia eu comecei a trabalhar, a ficar bem perto dos meus filhos. Não queria que o inimigo me acusasse de eu estar distante dos meus filhos. Assim que esperei.
E por isso, 20 anos depois, estou voltando para essa terra, trazendo novamente as boas novas do reino. Porque eu vi eles crescerem, fiquei perto deles, eu restaurei minha conexão com eles. E pode passar na frente, né? Pode passar na frente. Mais, esses são meus filhos, mais. Essa foto é a mais atual, né? São meus filhos com glória. Pode deixar essa última foto com a família? Isso aí, né? Esse aqui são meus filhos, meus meninos. Deus vai me dar netos, pastor. Ainda não tenho netos, mas esse aqui, a nossa família, a nossa última festa de Natal, né? Então eu dou glória a Deus, porque meus filhos estão perto de mim. Não tenho filho ofendido comigo. Esse é o meu testemunho para você. Meus filhos são dizimistas e ofertantes. Eles amam o reino. Não são alguns não têm compromisso com a igreja, mas eles acreditam com nós, em nosso ministério, em que somos servos de Deus. E eles, do seu jeito, não são perfeitos, mas eles amam Jesus, amam a palavra. E eles nos amam, que isso é a coisa mais importante. E esse testemunho eu vou te dar, de ter filhos que chegaram até brigar comigo, quando se tornaram adolescentes. Chegaram a brigar fisicamente, porque eu não aceitava correção. Eles começaram a crescer, eu tive tantos problemas. Quando eu descobri que havia uma maldição na minha família, eu descobri uma coisa, eu entendi algo. Quando eu tinha 14 anos, meus pais separados, meu pai distante, nunca ia me visitar. Certo dia ele veio na minha casa e quer me corrigir. Eu já tinha 14 anos. Quer me dar uma bronca por algo que tinha feito. E eu não gostei. E fui nos socos com ele. Eu não me orgulho de te contar isso, mas foi muito triste, né? Meu pai nunca ficou presente na minha vida e ele vem com 14 anos querer me corrigir. E eu não gostei e fui brigar com ele. Me dá muita vergonha de contar isso. Quando eu me casei, tive meus filhos, minha vida mudada, eu já tinha sido batizado, recebi Jesus no meu coração. Mas infelizmente, meus amados, o que eu tinha semeado foi o que eu colhi. A mesma reação tiveram todos os meus filhos. E eu entendi uma coisa, que eu precisava cortar com isso, com essa maldição na minha vida. E eu pedi oração, que houvesse uma mudança na minha família. Foi aí que caiu minha ficha do que acontece atualmente. Muita gente nos pede oração por seus filhos, mas ele não enxerga uma coisa, que para que você veja uma mudança genuína, autêntica nos seus filhos, você precisa mudar. Não somente teu filho. Você entende que você precisa arrepender por você ter sido pedra de tropeço para eles, com teus exemplos. A Bíblia diz que todo que homem semear, isso vai colher. Então muitas das frustrações, das desobediências, das rebeldias de nossos filhos, foi por aquilo que nós temos semeado neles. Você não foi um bom exemplo para eles, e você precisa reconhecer. Como é que você vai esperar mudança no teu filho se você não muda? É você primeiro que precisa mudar. Eu lhe falo com temor de Deus, meu irmão. Quando eu entendi que eu precisava uma transformação na minha vida, espontaneamente, naturalmente, de uma maneira orgânica, de uma forma espontânea, meus filhos começaram a se aproximar de mim e me respeitar. E eu podia ter autoridade com eles, porque eles viram uma mudança na minha vida. Eu dou testemunho disso. Você pode passar na frente, meu irmão. A primeira coisa, para você ver uma mudança no teu filho, você precisa mudar primeiro como pai. Você precisa fechar as brechas que você abriu durante o crescimento deles. Amém? Precisa mudar, se arrepender daquilo que você tem sido como mau exemplo para eles. Então, você não pode exigir uma transformação na vida deles, até você ser o primeiro exemplo na vida dos teus filhos. Alguém está entendendo o que estou falando? Eu sei que não é muito bonito o que eu estou dizendo,
Mas eu quero te falar que para que haja uma mudança na tua família, para que tua família seja uma família abençoada, que teus filhos sejam como flechas nas mãos do valente, nós precisamos entender esses princípios. O que nós podemos fazer para mover de uma maldição, talvez que se manifesta através de uma discórdia, de uma ofensa na família, pais e filhos que estão ofendidos, que não ligam, que não falam, que se distanciaram, que perderam a comunicação. Nós precisamos primeiramente pedir: Senhor, me muda, me transforma, me ensina, examina meu coração, avalia minha vida, Senhor, e me ensina a fazer a tua vontade. Se eu tiver que pedir perdão, Senhor, me ajude a ter a humildade e a coragem para enfrentar meu filho e dizer: filho, eu errei, eu não sabia como ser pai, me perdoa. Eu quero ser, pelo menos nesse tempo que resta de minha vida, eu quero ser uma bênção para ti. Eu quero que você saiba que teu pai te ama. Talvez você está aqui muitos anos, você vem na igreja, nunca falou para teu filho que você o ama. Quando foi a última vez que elogiou ele? Você é muito craque e esperto para você dar bronca nele, repreendê-lo, mas isso tem que ter o equilíbrio do elogio, do encorajamento, de amar eles, amém? De decretar, de ser palavras de bênção para eles. Quero te dizer o que funcionou com nossa vida e o que eu vejo que funciona na vida de todos aqueles que têm uma família abençoada. Você primeiro precisa mudar. Número 2, você precisa aprender e entender que a palavra tem promessas maravilhosas, extraordinárias para teus filhos, para a tua família. Vamos ver alguma deles. Glória a teu nome. Pode passar na frente. Mais uma. Pode passar. Escuta isso aqui. Já sabe isso aqui, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Já conhece essa promessa? Pode ver a próxima. Escuta, olha essa aqui que é tremendo. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Aleluia! Que tremendo! Sobre aqueles que guardam seu concerto, sua aliança, seu pacto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Aleluia! A misericórdia do Senhor é eternamente a justiça do Senhor sobre os filhos dos filhos. Amém? Receba essa palavra, escreva esse versículo, anote na sua Bíblia. Talvez você não leu ou já leu, mas sublinhe e declare essa promessa a favor dos teus filhos. O próximo, glória a teu nome. Olha que tremendo isso aqui, Isaías 54, versículo 13. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, aleluia, e a paz de teus filhos será abundante. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Tem alguma tradução diferente na sua Bíblia desse versículo aí? Isaías 54, 13. Como fala na tua Bíblia? E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Amém? Grande será a paz de suas vidas. Glória a teu nome. Olha que promessa linda. Que teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Isso é poderoso. Um dos atributos de Deus, a natureza do Senhor, sua essência, Ele é maravilhoso conselheiro. Nos tempos de tantos problemas de saúde mental, problemas de esquizofrenia, problemas de loucura, literalmente, pessoas que são bombardeadas com maus pensamentos. É impressionante a quantidade de jovens que se mutilam, se cortam as veias, certo? Você deve ter alguém que conhece jovens que se estão cortando seus braços, né? Tentando suicidar. Nesse tempo que a gente está lutando para que eles possam ter equilíbrio intelectual, emocional, poder ter controle dos seus pensamentos, essa palavra é poderosa.
Porque Ele disse que nossos filhos, se nós estamos embaixo, na aliança com Deus, caminhando com Deus, eles serão ensinados pelo Senhor. Que poderoso, eu gosto mais dessa tradução. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Amém? Eles serão discípulos de Deus, e eles terão paz, eles serão felizes, bem-aventurados nessa terra. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas nos livra o Senhor. Pode continuar. Estou terminando, pastor. Olha que promessa aqui. Isaías 44, versículo 3 e 4. Eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. E eu derramarei meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Aleluia! Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Aleluia! O Senhor vai derramar seu Espírito Santo sobre nossos filhos. Joel capítulo 2, há uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Eles foram citados pela igreja primitiva. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nossos filhos, nossas filhas profetizarão, diz o Senhor. Vossos jovens terão visões, aleluia, sonhos. Eu quero ver isso, o derramamento do Espírito Santo em nossos filhos. E você deve se alinhar com essa promessa, clamar para que eles sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. E essa promessa aqui que nós vimos anteriormente, nós vamos ter o conselho e a direção do maravilhoso conselheiro que é Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Estou terminando. O próximo versículo aí. Glória a Deus no nome. Sim. Então, tem mais. Como o tempo é curto, eu vou parar por aqui. Há mais de 65 promessas que encontramos para nossos filhos. Promessas de misericórdia, de favor de Deus, que eles serão abençoados nessa terra, que eles serão usados por Deus, eles serão muito abençoados, os filhos. E se nós quisermos uma mudança em nossa comunicação, em nosso relacionamento com os filhos, nós precisamos restaurar a cultura de abençoar nossos filhos. Eu não sei se você já tem ouvido falar, eu vou te contar um testemunho impressionante do poder de abençoar nossos filhos. Já deve ter ouvido falar de pais que ficam irritados, nervosos, chateados. Você não aguenta mais, às vezes, o comportamento deles, fica impaciente. E aí fala a pior das coisas para teus filhos. É você ficar amarrando teus filhos com tuas palavras de maldição. Você nunca vai querer amaldiçoar os teus filhos, mas sem querer, você às vezes acaba amaldiçoando tua família. Por que aqueles filhos não prosperam? Por que eles não crescem? Por que eles ficam estagnados? Muitas vezes nós temos sido responsáveis de palavras que saíram da nossa boca, da nossa língua em momentos de raiva, e as consequências vieram depois. Precisa pedir perdão pelas vezes que você ficou sangrado com seus filhos e acabou dizendo algo que você não queria, não devia. Amém? Eu não sou melhor que você, meu irmão. Já caí nessa cilada. Eu tive que mudar minha linguagem, meu vocabulário, e comecei a declarar palavras de bênção para nossos filhos, para nossa família. Escuta que tremendo aqui, vou te contar um testemunho. Pode passar na frente, irmão. A primeira coisa que Deus fez quando Ele criou a terra, diz que Deus abençoou Adão e Eva. Ele disse: frutificar, multiplicar, você enchei a terra, sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Pode passar na frente. Você pode lembrar também quando Jesus inicia seu ministério. Então a voz do Senhor, quando ele é batizado, disse: esse é meu filho amado, em qual eu me comprazo. Eu não me lembro bem como fala em português, mas ele fala assim, né? O Senhor falando de que ele se agradava de seu filho Jesus. Escuta esse caso aqui, Jonathan Edwards. Quem ouviu falar de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards, sabe? Só 1, 2, 3, 4. Um grande homem de Deus.
Uns séculos atrás, esse homem de Deus trouxe um despertar, um avivamento que impactou o mundo inteiro, porque era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de amor pelo Senhor. E se eu tenho entendido, era um homem que quando ele falava, fazia que as pessoas entrassem em pânico, em temor de Deus. E disse que se ficavam abraçados assim as colunas do templo, porque eles caíam em temor de Deus e eles entendiam que deviam receber Jesus no seu coração, porque senão iam todos para o inferno. Foi uma coisa muito forte, uma das primeiras histórias de avivamento é através desse homem de Deus, Jonathan Edwards. Ele não somente foi conhecido como um avivalista, mas ele era um homem de oração e um homem que abençoava seus filhos. Pode passar na frente isso aqui. Não consigo ler, vou tentar ler aqui. Ele tinha um costume de abençoar seus filhos com frequência. Ele declarava continuamente palavras de bênção para seus filhos. Como fruto desse hábito, dessa prática que ele aprendeu e começou a fazer continuamente, olha que interessante a descendência desse homem. Na família dele, teve um vice-presidente dos Estados Unidos, um decano, está todo em inglês aqui, decano de uma escola de leis jurídica, um decano da escola médica, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores, 3 presidentes de universidade, de colégio, 30 juízes, 60 médicos, 65 professores, 75 oficiais do exército, militares, 80, não sei que, holders, oficiais públicos, 100 advogados, 100 homens clérigos, 285 graduados do colégio, universidade, será isso? Colégio. A vida de Jonathan Edwards não trouxe nenhum prejuízo para o governo dos Estados Unidos. Na mesma cidade onde ele viveu, no mesmo ano, teve um amigo dele chamado Max Jukes. Só que esse homem teve a infelicidade de não ter uma família cristã, né? E ele se tornou uma pessoa muito ruim. Ele era amigo com Jonathan Edwards. E a descendência de Max Jukes trouxe 300 mortos prematuramente, 440 pessoas que tiveram problemas físicos por adições de alcoolismo, 310, não sei o que, pessoas pobres, né? Será isso? 150 convictos, 190 prostitutas, 60 ladrões, 7 assassinos. Segundo os que estudam e que trouxeram estatística, ele trouxe milhões de dólares em prejuízo para o governo americano, né? Por que estou falando disso? O poder de abençoar nossos filhos. Ele teve essa prática de abençoar os filhos. É uma prática diária, contínua, semanal, contínua. Ele abençoava os filhos. E como fruto dessa prática, ele trouxe geradores de riquezas, construtores do futuro dos Estados Unidos. E ele trouxe uma influência poderosa na terra. Se cumpriu a promessa do Senhor. Eu não sei como está a sua prática de abençoar seus filhos, mas essa manhã, além de você orar pelos teus filhos, você precisa abençoá-los. E por isso que Israel é uma das nações mais abençoadas da terra, porque eles têm essa cultura, eles têm esse hábito de abençoar os filhos de forma semanal, através da prática do sábado. Quando eles têm o sábado, eles abençoam seus filhos, declaram palavras de bênção: você será bem sucedido, Deus te abençoe, filho, Deus te guarde e te proteja, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele faça resplandecer seu rosto diante de ti. E eles começam a orar pelos seus filhos, abençoando eles. Eles impartem bênção sobre seus filhos. Amém? Amém. Em nome de Jesus, que essa manhã você entenda a importância de você abençoar seus filhos. Amém? Eu queria fazer uma oração por vocês.
para terminar, posso orar pelos... Fica de pé, amado. Há esperança para a família, amados, para a sua família. Esse é um tempo crucial, onde a nossa família precisa estar unida, guardada, e que nós possamos ter a bênção do Senhor sobre nossos filhos, porque Ele ama teus filhos, eles são preciosos, e eles têm um propósito maravilhoso na vida. Há um plano de Deus, os pensamentos do Senhor para nossos filhos são de paz, por isso, em nome de Jesus, oremos juntos. Eu vou me alinhar junto com você. Ora você por teus filhos, por teus pais, teus irmãos. Se você não tem filho, por favor, ore pela tua família. E que nós possamos juntos, nessa manhã, estar unidos, fazendo um clamor por eles. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, Pai, pelas vezes que eu me afastei desses princípios. Me perdoe, Pai, pela minha negligência. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo por não ter abençoado meus filhos, por não ter ensinado a palavra para eles. Pai querido, me perdoe pelo meu mau exemplo, por ter sido talvez pedra de tropeço para eles. E nessa manhã eu me arrependo. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor me dê uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu declaro a tua promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos são herança do Senhor. Eles serão ensinados por ti e eles terão a tua paz, em nome de Jesus. Amém.